Hagpesa Samea, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu realmente estou me sentindo em casa. Eu agradeço muito o carinho com que os irmãos nos receberam, né? O irmão Francisco, a sua esposa Flávia nos receberam também, né? O irmão Roberto, sua esposa, o irmão José Maria. Eu ainda estou chamando aqui irmão. Eu sei que o pastor José Maria, o irmão Francisco é o Roche e o irmão Roberto, ele ainda não me revelou. Então eu estou descobrindo aos poucos, né? O diácono, né? Pois é. Então eu agradeço muito a recepção de vocês, né, conosco que viemos ali do Vale do Aço. Isso para nós, irmãos, é muito importante, esse contato que nós estamos podendo ter essa oportunidade de fazer, né? Nós viemos aqui quando nós descobrimos o irmão Francisco, o irmão Roberto, o pastor José Maria lá em Belo Horizonte, eu não perdi a chance. Falei, não, esses aí eu tenho que chegar junto deles, né? E nós temos que estreitar esses laços, porque isso é muito importante para todos nós, né? Eu aprendi um ditado que diz que quando a gente está sozinho, a gente anda muito rápido, mas quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe, né? Então, às vezes, a gente pode andar rápido sozinho e não andar tão longe assim, mas se tivermos companhia, nós podemos ir longe. Então, esse contato que eu faço com os irmãos é pela causa, né? É pela mensagem, é por esta oportunidade de conhecermos a Torá que temos tido. E eu trago aqui o abraço do Roche José Ronaldo, lá de Patinga. Ele falou e não me deixou esquecer, manda meu abraço lá para eles, manda meu abraço lá para o irmão Francisco, irmão Roberto, o pastor Zé Maria e para a congregação. Então eu trago aqui o meu abraço. Roche José Ronaldo, as nossas companheiras de viagem aqui, a Rebeca, a Namara e a Paloma, são de Patinga, né? Eu e a Carolina somos da congregação em Timóteo. Pequenas congregações, né? Estamos começando, mas lá nós estamos juntos. E deixamos também aqui o convite, né? Lembrem-se de nós lá, quando vocês puderem, né, passar ali pelo Vale do Aço, não percam a oportunidade. Lá nós sentimos falta de contato de outros, né, justamente por estarmos só nós lá, né? A congregação que eu estou coordenando, não temos lá 12, 15 pessoas. A congregação do Roche José Ronaldo deve ter hoje umas 30 pessoas, né? E deixo aí esta mensagem, né, de agradecimento e abraço, e eu digo a vocês que estou me sentindo em casa. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. E ainda conhecendo parentes, né? O seu Luiz e a dona Graça, fiquei conhecendo, são aqui meus parentes, né? E o irmão Francisco. Isso foi muito bom. Bom, e sem deixar de agradecer a honraria que eu recebi hoje cedo de fazer o discurso, fazer o cortejo da Torá, e agora de dar a palavra. Isso para mim foi uma surpresa, foi uma honra muito grande, né? Aliás, eu preparei com slides e projeção e tudo, mas depois estava tudo prontinho e eu pensei, não é isso. Então, eu guardei meus slides, guardei minha projeção e eu acho que nessa hora é aquela hora que a gente tem que falar do que está no coração, né? E a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é algo que realmente tem estado no meu coração. E eu quero começar lendo com os irmãos Hebreus, a partir do capítulo 5, verso 13.
até o capítulo 6, verso 3, que diz assim, Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Então eu estou intitulando essa mensagem com o seguinte tema, prosseguiremos à perfeição se Deus o permitir. Se Deus o permitir, prosseguiremos à perfeição. É uma questão que nós temos que ter em mente, porque se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Nós nunca podemos esquecer disso. Por que nós chegamos até aqui? Por que eu cheguei até aqui mancando numa perna, com um braço quebrado, mas cheguei? Foi porque Deus permitiu. Mas com a perna quebrada, ou com o braço machucado, sim, você podia não estar nem aqui. Essa é a questão. Agora, se eu cheguei aqui, mas estou respirando, é porque Deus te trouxe até aqui. Agora eu quero melhorar, porque eu ainda estou mancando numa perna, mas eu quero parar de mancar. Eu ainda estou com o braço quebrado, mas eu quero que esse braço melhore e fique bom. Como que eu posso fazer isso? Eu posso desejar o braço bom e ele vai ficar bom? Não. Você só vai conseguir dar esse próximo passo de aperfeiçoamento se Deus te levar. Nós só vamos conseguir dar esse próximo passo se Deus nos permitir, porque Ele é que é o dono da vida, Ele é que é o dono do meu corpo, Ele é que é o dono da minha saúde. Se nós demos graças e damos graças, porque chegamos até aqui, nós temos que ter em mente agora o seguinte: prossigamos até a perfeição, se Deus o permitir. Vamos aqui pegar o versículo 2, versículo 1 ainda. Versículo 1. Não lançando de novo os fundamentos, ou seja, não tendo que ensinar de novo, não tendo que repetir essa matéria já é passada. Eu não preciso repetir de novo de que é necessário arrepender das obras mortas. Precisa falar isso aqui para essa congregação? Não, essa congregação já caminha há um bom tempo. Essa congregação já tem a mensagem do Evangelho, não precisa falar isso. Sobre crer em Deus, precisamos ensinar que se deve crer em Deus? Eu acho que não. Vamos sair um pouquinho aqui do texto. Eu preciso de falar aqui de uma pessoa chamada Jesus, ou Yeshua. Alguém aqui não ouviu falar? Não. Isso é um ensino que já foi dado. Nós não temos que voltar nessa matéria, não é mesmo? Nós temos que falar do batismo. Alguém aqui sabe ou não sabe do batismo? Alguém aqui ainda precisa de alguma explicação sobre o batismo? Não, nós sabemos que nós batizamos, Ou dos ensinos dos apóstolos, da unção. O irmão aqui fez uma unção aqui hoje cedo. Isso aí é um negócio de religião, isso é invenção. Invenção? Isso é ensino dos apóstolos, nós sabemos disso. Nós não precisamos repetir isso aqui para ninguém. Nós não precisamos de falar também da imposição de mãos e nem da ressurreição dos mortos, que é a nossa esperança.
né? Isso é matéria básica, isso é matéria para as crianças. Não voltemos de novo aos rudimentos da fé. Às vezes foi dito aí na cabeça de algumas teologias aí que rudimento é coisa ruim. Não é. Rudimento é coisa básica. Nós não precisamos voltar na base, porque ela é tão básica que nós já temos que ter certeza que ela está lá. Eu não tenho dúvida dela, eu não discuto se a água molha. Água molha? Alguém tem dúvida? A água molha. Eu não vou ficar discutindo isso, né? A ressurreição dos mortos é a nossa esperança e do juízo eterno. O juízo é aquilo que recai sobre aqueles que passaram a sua vida e não foram aprovados. Então, são questões básicas, né? Essa congregação aqui é aquela congregação que eu ouvia falar, né? Mas hoje meus olhos veem. Mas eu sei notícia dessa congregação aqui já há um bom tempo, né? Aliás, eu morro de inveja. O Rabino Joseph Schulam vem aqui, Marcelo Guimarães, eu morro de inveja, né? Mas hoje eu estou vendo essa congregação e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com isso, né? Então, para essa congregação aqui, eu sei que eu não tenho, que ninguém tem que falar dos rudimentos da fé. Isto é aquilo que está no nosso coração. Isso está no nosso coração. Mas vamos ver alguma coisa que talvez alguém pudesse ter uma dificuldade. Vamos ver se tem ou não. Vamos ver se alguém aqui já ouviu falar de Mateus 5, 17. Vamos ver se alguém já ouviu falar disso aqui. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim torná-la plena. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra cumprir aqui é plerosai, né? Plerosai, que é a mesma palavra que está lá em Gálatas 4:4, quando diz que na plenitude dos tempos, né, iria nascer o Messias debaixo da lei, né? Ele ia nascer de uma mulher. Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos é a mesma palavrinha, pleroma, que está ali em Mateus, né? Eu acho que tenho que falar sobre não vim destruir a lei para essa congregação? Eu acho que não, né? Então, por que isso talvez causaria alguma estranheza em alguém que ouvisse essa palavra? Não, são palavras fundamentais, né? Mas então, do que nós vamos falar? Nós vamos falar da graça, graça e verdade, Hesed ve'emet, né? A graça de Deus que está expressa no seu Messias, em Jesus, em Yeshua, João 1,14. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Esse texto me impressiona muito, porque vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a mesma expressão que Moisés usou quando ele disse, né? Adonai, Adonai, né? Deus meu, que está lá em Êxodo 34, né? Êxodo 34, 6. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, cheio de graça e verdade. Essa revelação desse mistério é muito grande. Mas aí nós temos que começar a entender um pouquinho
um pouquinho mais, cada vez mais em aperfeiçoamento sobre a graça. E Salmos 89, 14, Davi começa a nos dar uma pista. Lá no versículo, Salmo 89, a partir do versículo 11, vamos ler. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. O norte e o sul tu os criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Graça e verdade vão diante do teu rosto. Então aqui ele está dando uma pista sobre a graça e verdade. Ele está fazendo um paralelo. Justiça, juízo. Graça, verdade. Justiça está para o juízo, assim como a graça está para a verdade. A justiça é um paralelo da graça, e o juízo é um paralelo da verdade. Mas como que eu vou alinhar a justiça com graça? Nós já temos aprendido que a Torá é graça. A Torá é a graça de Deus que vem socorrer o homem, que vem resgatar o homem. Resgatar o homem de quê? Se nós voltarmos então lá para Hebreus, nós não precisamos voltar aos fundamentos da doutrina de Cristo, que diz que nós temos que sair do caminho do erro. Vamos novamente lá em Hebreus. Nós não temos que voltar à doutrina, aos fundamentos da doutrina do erro, do arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? Quais são as obras mortas? Se nós estivermos um pouquinho afiados com a Torá, nós sabemos que as obras mortas são as obras do pecado, não são? Quando nós olhamos lá em 1 João 3,4, nós vemos que qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é anomia. Nas nossas Bíblias aí, geralmente vem traduzido como iniquidade ou outra palavra, mas o pecado é a anomia, é a transgressão da lei. Então nós começamos a descobrir que as obras mortas são pecados, sim. Isso não é mistério, isso não é segredo. Então a graça de Deus, ela vem nos resgatar das obras mortas. Quais obras mortas? O adultério. Se eu não tivesse lei, eu ia adulterar. Se eu não tivesse lei, eu ia matar. Se eu não tivesse lei, eu ia fazer mais uma série de coisas que iam me trazer bênção ou que iam me trazer maldição. Claro que é maldição. Se eu mato o meu vizinho, o irmão do vizinho vai fazer o que para mim? Vai me dar uma flor, vai me dar um presente ou vai me matar também? Vai me matar também. Então a lei me livra da morte. Como? Não mate. E aí você também vai viver. Preserva a vida. E assim por diante. Honra o teu pai e a tua mãe para que sejam longos os teus dias sobre a face da terra. Se você honra teu pai e tua mãe, enquanto você está honrando o pai e a mãe, o que está acontecendo ali em volta de você? Seu filho vai estar te vendo, honrando seu pai e sua mãe. E aí quando você for aquele velhinho, o pai e a mãe for você, que já não aguenta mais trabalhar, não tem condição às vezes de nem tomar um banho, aquele seu filho vai lembrar, quando eu era menino, eu via meu pai dando banho no pai dele, velhinho. Eu via meu pai cuidando do pai dele.
E, inclusive, o pai dele viveu muito tempo e ficou velhinho muito tempo, porque o meu pai, que ainda era novo, cuidava do pai dele. Então, ele viveu muito. Então, agora que é o meu pai, eu vou cuidar dele. E aí, meu pai, que cumpriu o mandamento, vai receber o benefício de que agora? Vida longa. Por quê? O filho dele vai estar cuidando dele. E assim vai, e assim vai. Então nós começamos a descobrir que a Torá é graça, a lei é graça. Porque a lei nos ensina o caminho para vivermos e para ficarmos vivos. A lei ensina um caminho que me permite andar daqui até lá sem cair num buraco que está ali no meio e conseguir chegar lá. Um exemplo muito claro no nosso país é o seguinte: a vida no meio do crime, e no meio do tráfico, e no meio do banditismo, a vida é curta. Porque as pessoas que se envolvem nessa vida morrem cedo. Ah, mas elas morrem cedo por quê? Vá ver as consequências dos próprios atos se voltam contra essas pessoas e elas vão sofrendo os próprios atos. Então, a pessoa que estiver numa situação dessa, a qualidade de vida e a chance de sobrevida diminui muito. Então, nós começamos a perceber a graça da lei. Mas eu acho que aqui nós não precisamos falar disso. Aqui nós já sabemos que a lei é graça. E nós já sabemos que a lei não foi abolida nem destruída. Isso, para a nossa visão, para a nossa comunidade, isso é fundamento. Mas agora eu quero tocar num ponto que eu sei, porque eu também vivo no mesmo contexto da maioria dos irmãos aqui, que é aquele ponto que nos fala o seguinte: tudo bem, a lei não acabou. A lei é graça, a lei permanece e a lei nos abençoa. Mas lá no fundinho do nosso coração, bem lá naquele escondidinho, não tem uma interrogaçãozinha que fica apitando lá assim? Mas e aquela lei? Aquela lei não. Aquela lei ali não tem jeito. Aquilo ali tem que ser passado, porque não tem jeito hoje. Pensa aí, cada um consigo. Tem ou não tem lá no coraçãozinho, lá no finalzinho? Não, eu já entendi a Torá. Jesus não veio abrogar ou destruir. Aliás, o termo abrogar é um eufemismo. Eles enfeitaram a tradução ali. O termo não é abrogar, o termo é destruir. Jesus fala: eu não vim destruir a lei, pronto. Eu vim torná-la plena. E nós falamos: sim, ele não veio destruir a lei. E veste a camisa, põe o quipá, põe o talite, e celebramos as festas, e fazemos as coisas como devem ser feitas, mas lá no fundinho, quando você deita lá na sua cama, lá no seu quarto, antes de pegar no sono, aí vem na memória aquela interrogaçãozinha vermelhinha, piscando assim: mas e aquele negocinho? Tem uma lei lá, tem uma lei complicada lá, aquela ali não tem jeito. Não, aquela lei ali acabou, passou mesmo. O que eu quero tentar mostrar para os irmãos, ou pelo menos fazer os irmãos pensarem, é que quando nós dizemos que a lei não acabou, nós não estamos dizendo outra coisa. Nós estamos dizendo isso mesmo. Quando Jesus diz que não veio destruir a lei, nem os profetas, ele não está dizendo que ele veio fazer alguma coisa para adaptar o resto, para o resto conseguir funcionar lá na frente, mais ou menos, e sair lá na frente. Não, não é isso. Existe um conceito na pregação do Evangelho que é: Jesus Cristo veio pregar o Evangelho do Reino. Acontece que o Evangelho do Reino
está intimamente relacionado com a Torá. Porque nós estamos acostumados na nossa cultura ocidental a um pensamento daquele reino metafórico, né? Daquele reino todo espiritual que a gente não vê o reino, mas a gente sabe que ele está aqui, e ele é muito metafórico, muito abstrato. E se ele é abstrato, a gente não precisa preocupar com detalhes mais concretos, porque a gente metaforiza tudo. Né? Eu metaforizo tudo, metaforizo o sacrifício, metaforizo a Páscoa, faço metáfora de tudo e resolvo e acalmo o meu coração. É assim ou não é assim? Não é assim que nós acalmamos nosso coração? Eu transformo a Torá numa metáfora e tudo se encaixa. Mas Jesus não disse que veio transformar a Torá numa metáfora. Ele disse que veio torná-la plena. E ontem à noite, né, nós celebramos a Páscoa, Pessa. E, como o irmão Francisco disse muito bem, naqueles passos da Torá, nós cumpríamos mitzvot, mandamento. Né? Nós cumpríamos mitzvot. Mas vamos dar um exemplo aqui. Nós cumprimos todas as mitzvot positivas da Torá, exatamente como está no texto? Nós sabemos que nós temos um problema ali, que é o sacrifício do cordeiro, que nós não podemos fazer hoje, não é mesmo? Nós não comemos uma carne de cordeiro sacrificado, por quê? Se fosse a religião, ela iria dizer que é porque Jesus morreu por nós. E nós sabemos que nós não comemos a carne do cordeiro, é porque não pode haver sacrifício por não haver templo. Por quê? Porque Jesus morreu por nós ou porque a lei determina isso? Porque a lei determina, em Levítico 17, que ninguém faça sacrifício fora do local onde Deus mandou. Aquele que sacrificar fora desse local, né, quem sacrificar o animal em oferta de adoração e não trouxer na minha presença nesse local, será eliminado do meu povo. Isso é mandamento. Então, hoje, no ano 2018, né, ano 5.779, ano 5.778, nós não sacrificamos animal, cordeiro de Páscoa. Por quê? Porque a Torá vigora e a Torá determina, não faça isso. Se você não tiver templo, se você não tiver sacerdote. Mas eu sou o templo de Deus. A linguagem ali não é metafórica, a linguagem ali é concreta. Nós somos metaforicamente templo de Deus. Alguém tem um telhado na cabeça aí? Aliás, a minha menos ainda, né? Mas se nós fôssemos templo, um templo de paredes e pedras, nós teríamos que ter um telhado na cabeça. Ninguém tem telhado na cabeça aqui. Por quê? Porque isso é uma linguagem metafórica. Mas a lei não está falando de metáfora, ela está falando de algo concreto. Não sacrifiquem animal em oferenda de adoração fora do ambiente que eu mandei, na mão de quem eu mandei, que eram os sacerdotes filhos de Abraão. Mas Paulo mandou eu celebrar Pessa. Então Paulo transgrediu a lei. Então Paulo falou que Jesus cumpriu a lei e a lei acabou e não precisa mais de lei. Era isso que Paulo estava falando? Aliás, vamos voltar aqui um pouquinho. Deus ainda avisou sobre a sua celebração de Pessa. Me ajuda aqui, o pastor
Rocha Francisco, aonde é que o incircunciso não pode comer peça? Êxodo 23. Vamos ver aqui ainda uma lei. Há ainda mais uma lei em relação à peça. Nenhum incircunciso comerá da minha Páscoa. Ainda tinha esse detalhe. Comer a Páscoa não era celebrar a Páscoa, era o ato de comer o sacrifício do animal. Isso aqui está em Êxodo. Eu tenho dificuldade com... Nenhum incircunciso. Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui. Êxodo 12:48. Ah, exatamente. 12:48. Êxodo 12:48. 47. Toda a congregação de Israel fará o sacrifício, né? 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Isso é Torá. Ah, mas agora eu sou circuncidado de coração. Então, isso é metáfora. Torá está falando de um decreto, de uma lei. Isso aqui é Constituição Federal, vamos dizer assim, uma ilustração. O ato de se comer a carne do animal sacrificado em peça estava determinadamente proibido por um incircunciso. Ah, mas e quando Jesus vier, meu coração vai ser circuncidado, eu vou poder comer cordeiro de Páscoa? Não. E aí Paulo depois ele fala, né? Vocês querem circuncidar, lá em Atos 15, vocês estão querendo circuncidar os irmãos que estão querendo se achegar à fé, os gentios. E Paulo levantou ali uma discussão muito grande, e depois de grande debate em Jerusalém, chegou-se à conclusão, não se circuncide, mas apenas guardem alguns princípios, não cometer adultério, não cometer idolatria, não comer carne de animal sacrificado, mas a circuncisão não deveria ser imposta àqueles que se chegassem à fé. E mais adiante, depois Paulo ainda avisa, aqueles que se circuncidarem, tentando obter a salvação mediante um tópico da lei, ele estaria rejeitando o sacrifício de Cristo. Isso para um não-judeu. O não-judeu que tentasse obter o benefício da redenção, da salvação, o tema era salvação, por meio de sacrifício, ele estaria, na verdade, rejeitando o sacrifício de Cristo. É por isso que nós não impomos, nós não determinamos que o gentio que se chegue a Cristo tenha que se circuncidar, porque o gentio não tem que se tornar judeu. Ah, então a lei deixou de valer. A lei só vale para o judeu, então. Aí ficou de novo aquela interrogaçãozinha lá no coração. Mas vamos ler lá 1 Coríntios 5, falando da Páscoa. Já muito conhecido também entre nós. Não é boa a vossa soberba, falando isso para os coríntios. Os coríntios eram gentios,
os gentios que se achegaram à fé. Eles não eram judeus. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Gentio é massa? Não, ninguém aqui, nós que viemos do meio gentio, nós não somos massa. Alguém era uma massa de pão lá fora? Não. Então isso é uma figura. Nós sabemos então que isso é uma metáfora. Sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, que também é uma figura do pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então Paulo está agora usando a lei que descreve a Páscoa, tirando dela uma metáfora, colocando nós, pessoas, indivíduos, como a massa do pão, o fermento como o pecado, e vamos tirar o pecado da nossa vida e vamos celebrar a Páscoa, conforme a lei. Vamos então comer a carne do sacrifício do cordeiro? E agora? O sacrifício do cordeiro, conforme a lei, é um cordeiro, não é um homem. Vamos comer uma carne de cordeiro em sacrifício? Nós temos que saber que, na hora que a igreja vai celebrar a festa do cordeiro, a festa do sacrifício do cordeiro, ela está celebrando uma festa legal. Essa festa é da Torá ou não é? Nós sabemos que é uma festa da Torá. Mas agora eu tenho o coração circuncidado. Eu posso comer uma carne de cordeiro sacrificada em adoração? Faz de conta que construíram um templo de novo e tinha um sacerdote lá, matou o cordeirinho. Eu posso ir lá e comer a carne daquele cordeiro? Mas Jesus morreu por mim. Eu agora fui enxertado na oliveira. Eu agora sou o povo de Deus. Eu vou lá comer a carne do cordeiro sacrificial, incircunciso, na carne. Não, mas o meu coração está circuncidado. Posso ir lá no templo que foi reconstruído e comer aquela carne? Não. Aí nós começamos a entender algumas coisas. A linguagem simbólica, por exemplo, de Paulo, jamais desfez da linguagem concreta da Torá. E Deus, pela graça dele, eu creio que é pela graça, permitiu que o abominável das desolações, como disse o profeta Daniel, fosse lá e eliminasse o templo da história, depois que Jesus ressuscitou, 40 anos depois, porque Jesus não destruiu o templo. Então eu creio que Deus, pela bondade dele, permitiu que o abominável da desolação tirasse o templo da jogada, da história, porque ele sabia que haveria agora um corpo espiritual, o real, que é a sua igreja, que estaria aqui fazendo exatamente o papel que antes era simbolizado na Torá. Então hoje nós exercemos esse papel, mas substituindo o da Torá? Não. Trazendo um novo significado. Mas nenhum de nós aqui pôde comer do sacrifício de um cordeiro. Por que nós não podemos comer o sacrifício de um cordeiro? Porque Jesus morreu por nós? Não. Porque a Torá determina que nenhum incircunciso na carne, não é do coração, coma da sua Páscoa. Aí nós começamos a ver que há uma linguagem metafórica, porque Jesus é nossa Páscoa. Ele é um cordeiro? Não, ele é um homem. Ele só é cordeiro metaforicamente. E nós não comemos a carne de Jesus
Os apóstolos e discípulos não eram canibais. Eles entenderam que teriam que interiorizar Jesus. Então, quando Paulo fala, não é boa a vossa jactância, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento, né? Do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da verdade. Com o coração limpo, com o coração puro, agora eu vou fazer um ato da lei. O que a lei manda eu comer na Páscoa? Pão asmo. E eu pego o pão concreto, aquele pãozinho feito de trigo, aquele pãozinho de trigo não é Jesus, e nem é carne, e nem vira carne, e nem vira sangue, e nem se transubstancia. Aquele pãozinho de verdade, agora eu como conforme o quê? A Torá. E para eu comer o pão, eu tenho que estar circuncidado na carne? Não. Não há proibição na Torá de que um incircunciso coma pão asmo. Mas há proibição na Torá de que um incircunciso da carne coma sacrifício de adoração. Vocês estão percebendo que em momento nenhum a Torá e os apóstolos entram em contradição? Há toda uma linguagem metafórica, há todo um simbolismo. A lei tem a sua função simbólica nas cerimônias de adoração. Sim, a lei tem a sua função simbólica. O templo, o sacerdote, né, os sacrifícios, mas é lei. Ah, mas é só um símbolo, mas é um símbolo e é lei. Se ela é um símbolo e é lei, nós começamos a entender que quando Jesus está dizendo que ele não veio destruir a lei, ele não destruiu a lei. Não matarás, continua valendo. Não adulterarás, continua valendo. Mas o incircunciso da carne não pode comer animal sacrificado. Ah, mas o meu coração está circuncidado. Isso aí é uma metáfora. Você vai interiorizar o corpo de Cristo metaforicamente. Como? Na hora que eu começo a tirar o pecado do meu coração e começo a andar nos passos de Jesus. Sim, aí eu comi a Páscoa. Aí eu fiz a Páscoa valer. Aí eu me tornei como um circunciso. Mas dizer que Jesus mudou a lei, ou que tirou algum tópico da lei, essa é uma tensão que nós temos que saber que não é assim que funciona. Mesmo que os apóstolos usem uma linguagem toda metafórica para explicar a obra de Jesus, que é muito maior do que a lei, sim. Mesmo que ele use toda essa linguagem metafórica, nós temos que saber que o Evangelho dos Apóstolos não é contraditório, ou ele não entra em choque com a lei. Vamos ver aqui um exemplo ainda, pegando o assunto de Páscoa. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele nos mostra uma questão que não é muito fácil da nossa mentalidade ocidental perceber. Lucas 22, né? Jesus falando daquele momento de celebração. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Né? Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa. A Páscoa é aquilo que se come do sacrifício. Né? Porque no versículo 7,
Se nós lermos o versículo 7 do mesmo capítulo, diz: chegou, porém, o dia dos asmos em que importava sacrificar a Páscoa. Então, quando Jesus fala, desejei comer convosco esta Páscoa, ele estava falando do animal sacrificado. Porque vos digo que não comerei mais desta Páscoa, que é o animal sacrificado, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando eu digo que eu não vou comer alguma coisa até o dia tal, já me deixa subentender que a partir do dia tal, o que vai acontecer? Eu vou voltar a comer aquela Páscoa. Mas se eu não separar bem as coisas na minha cabeça, Jesus não é o cordeiro de Páscoa? Uai, então o cordeiro de Páscoa está comendo o cordeiro de Páscoa? Isso é canibalismo. O cordeiro comendo cordeiro? Porque agora eu tenho que separar as coisas. O cordeiro metafórico não é um cordeiro. Ele é o quê? Um homem. Quando João apontou para Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Os apóstolos, os seus discípulos olharam, eles viram um cordeirinho passando ou viram um homem? Viram um homem. Então, o Cordeiro de Deus não é um cordeiro, ele é um homem. Então, quando Jesus diz: eu ansiei comer convosco desta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais dela até que se cumpra no reino. Quer dizer que no reino, dá-se a entender que no reino haverá Páscoa para se comer. Páscoa na Torá não é pão. Páscoa na Torá é sacrifício de cordeiro. Aí nós começamos a entender outros textos. Zacarias, quando fala da festa de Sucote, né? Que naquele tempo, as nações que não vierem celebrar Sucote em Jerusalém, eu não vou mandar chuva para aquela nação. Acontece que na celebração de Sucote tem o quê? Sacrifício. Mas depois que Jesus morreu, tem sacrifício? É o que a Torá, é o que os profetas, é o que Jesus fala. Aí nós começamos a pegar alguns detalhes e começamos a ver o que Jesus estava dizendo. Eu não vim destruir a lei, eu vim torná-la total, completa, em seu funcionamento completo, toda a sua estrutura perfeita, toda a sua pureza, toda a sua beleza, tudo aquilo que nos traz vida no máximo. Né? Hoje a lei está assim? A Torá está assim hoje, plena, perfeita? Ela está plena, perfeita? É só você botar o pé aí na rua que você sabe que ela não está. Agora, Jesus falha nas suas promessas? Ele não falha. Então, Jesus estava dando uma dica. Dica de quê? Do reino. Haverá um reino em que ele anseia pela chegada desse reino, em que inclusive lá ele vai poder celebrar conosco, ele, o Cordeiro de Deus, que não é um cordeiro, é um homem, vai poder comer conosco o bolo de aniversário. Qual que vai ser o bolo de aniversário? Um cordeiro. Celebrando a festa, como a gente canta, parabéns para você, e faz um bolo. O que aquele bolo representa? Representa o nascimento da criança. Mas quer dizer que o menino nasce todo ano? Não, o menino está em pé, inclusive está comendo ele mesmo o próprio bolo. Né? Jesus vai celebrar conosco a sua obra de sacrifício. Né? Então nós temos que entender isso. Mas por que é importante eu entender isso para o reino lá na frente? Não estou falando só para o reino lá na frente, quando tudo estiver funcionando. Eu estou dizendo que a lei funciona hoje. E quando a lei funciona hoje, a gente começa, aquela pequena interrogação, quando a gente começa a apertar nessa questão, aquela pequena interrogação, ela começa a aumentar, não começa? Começa a piscar mais interrogações vermelhas. Então, se for assim, alerta, 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 um monte de dúvida, campainhas tocando para todo lado.
E aí eu digo para vocês o seguinte, irmãos, o que Jesus disse é verdade. Toda a lei vai ser plena, toda. Isso quer dizer que nós já entendemos a lei? Não. Então existem duas coisas que nós temos que admitir na nossa caminhada do Evangelho do Reino. Toda a lei prevalece, mas admita no coração, eu não sei como que isso funciona. Não é pecado admitir que eu não sei como isso funciona. O que é bom de admitir, as duas coisas, toda a lei permanece hoje. E a segunda coisa, eu não sei como que isso funciona. Admitam isso. A coisa boa disso é que Deus está olhando o seu coração. Deus está sabendo da sua sinceridade. E se hoje eu já consigo caminhar um pouquinho melhor e não caio naquele buraco ali, porque a lei já me orientou e eu aprendi, eu já tenho mais uma bênção, os meus olhos já começaram a se abrir agora que eu comecei a celebrar o memorial de Pêssar. Meus olhos já começaram a se abrir. Na hora que eu comecei a guardar um Shabat com fé no coração, a revelação começou a aparecer. Eu comecei, inclusive, a entender profecias que eu não entendia. Porque eu fiquei mais inteligente? Não, porque Torá é espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se eu obedeço um mandamento espiritual, a revelação vem de que maneira? Espiritual. Então, na graduação do passo que eu dou, eu recebo uma bênção e recebo outra. Mas e aquilo ali? Não, aquilo ali eu não entendi ainda. Mas eu vou negar porque eu não entendi? Não negue. Não rejeite a palavra de Deus. Aquela parte que você entende, aquela parte que nós entendemos é a palavra de Deus. Mas e aquela parte que nós não entendemos? Também é. E aquela parte que eu falo assim, não é possível, isso funciona, é assim, tem que ser assim. Admita, irmão, você não entende. Mas não diga que não é de Deus. Admita que você não entende. A frase mais comum que a gente ouve é assim, então se for do jeito que você está falando, então se alguém cometer um adultério ali, eu tenho que apedrejar ele, né? Isso é a mais comum que a gente ouve. Bom, para começar, você não entendeu a própria Torá. Porque a própria Torá determina que não é assim. Você não pode apedrejar alguém que tiver cometido adultério. Por quê? Porque o processo penal está regido por lei. Você não pode fazer isso. Então é porque a lei acabou? Não é porque a lei acabou. É justamente porque ela não acabou é que você está impedido de fazer isso. Inclusive, se você fizer isso, quem é que vai estar agora culpado de morte? Quem executar isso. O apedrejador. Por quê? Porque Jesus mudou a lei ou porque a lei hoje é diferente da lei do passado? Não, é porque a lei hoje é exatamente como ela era no passado. A lei não mudou. E ela funciona. Eu não mato um animal em sacrifício ali na esquina. Não é porque Jesus morreu por nós, porque a própria palavra diz que Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio interromper o sacrifício do santuário. O profeta Daniel já tinha avisado. Daniel 9, a partir do versículo 24. Que viria o abominável da desolação e que destruiria o santuário e faria cessar o sacrifício. Isso se cumpriu. Se cumpriu quando? 40 anos depois de Cristo. De novo, né? Porque foi uma profecia dupla, ela se repetiu. O abominável da desolação cumpriu a profecia. Encerrou o sacrifício. Jesus não encerrou o sacrifício. Então, irmãos, concluindo, a questão é, eu tenho que ficar preocupando com aquela mosquinha ali, com aquele picuinha ali, com aquela outra coisa ali? Não, não é isso. A
questão é que Jesus veio para pregar o evangelho do reino. E se nós entendermos que no reino, a profecia que Jesus disse de vir trazer a lei, a sua plenitude, isso é uma profecia. Apesar dele ter dito aquilo ali como sua atividade, sua função, mas isso é uma profecia. Que ele veio trazer a sua lei à plenitude. Essa profecia ainda não se cumpriu. Ela está caminhando para lá. Acontece que quem vai fazer essa profecia ir progredindo, lentamente, devagarzinho, ponto a ponto, adivinha quem que vai ser? Somos nós, a sua igreja. Né? O povo de Deus é que vai dar esses passos. Um pouquinho aqui. Antes eu achava que Shabat, sábado não acabou. Né? Jesus é meu Shabat, então não preciso do Shabat. Não, agora eu já entendi. Jesus é o meu Shabat da redenção, mas a Torá permanece. Né? A Torá permanece porque eu ainda sou carne corruptível. Então eu ainda preciso da Torá. Jesus é minha Páscoa, sim, para a redenção eterna, mas eu ainda sou carne, eu preciso fazer o dever de casa todo ano. E assim, entendendo a função da Torá, trazendo ela cada vez mais para o nosso coração, nós vamos nos aproximando do reino, e vamos nos aproximando do reino, e vamos dando um passo, vamos nos livrando e vamos nos curando. É claro que existe um tempo determinado por Deus. Não somos nós que vamos fazer com que a lei se torne plena. É o próprio Messias. Mas a nossa missão aqui é chamar o Messias. Como é que nós chamamos o Messias? Nós vamos caminhando no caminho do Messias. Nós vamos buscando o Messias. O Messias brigou lá com os anciãos. Vocês distorcem a lei por causa das vossas tradições, porque a lei diz, honra teu pai e a tua mãe. Vocês, porém, dizem, aquilo que vocês fossem dar para o pai e a mãe, vocês entregam como corbã, então não tem problema, estão livres de honrar o pai e a mãe. E a lei diz, quem amaldiçoar o pai e a mãe, nós esquecemos da segunda parte. Ele cita Levítico 20. Seja executado de morte. Seja executado de morte. Como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida hoje? Vou então sair executando? Não posso. Se eu fizer isso, eu estou transgredindo a própria lei. Porque é a lei para o processo. Deuteronômio 16 e Deuteronômio 17 resumem muito bem o processo. Tem que ser diante do juiz, tem que ser diante do sacerdote, tem que ser no templo. Mas Davi, que foi pego não por testemunhas oculares, mas pelo profeta de Deus no seu pecado, Davi não morreu da condenação legal do pecado, que seria a morte. O adultério de Davi teria que levá-lo à morte. Ele não foi condenado à morte. Por quê? Porque não houve testemunha ocular. Mas e o profeta? O profeta não era testemunha ocular. Então ele não morreu, mas ele sofreu? Sofreu horrores. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção com alguns detalhes que nós achamos que, isso aqui não é assim, não é assim. Eu posso não estar mais sobre o processo legal, porque o processo legal está desfeito na sua instrumentalidade. Mas o mal que aquilo me traz continua valendo. Se Davi não foi condenado à morte, ele sofreu maldição. Se eu amaldiçoo o pai e a mãe e não sou condenado à morte, não vou ficar livre, não. E assim vale para toda a Torá. E outra, a graça da lei, como o irmão Francisco bem falou ali no final, ela não veio para nos massacrar. Ela não veio para nos causar o mal.
Ela não veio para ser aquela coisa que pune. Mas ela veio para ser aquela coisa que mostra, não vai ali, porque ali você vai se ferir. Não vai ali, porque ali você vai se machucar. Não vá lá, porque ali você pode se arrepender. A graça da lei é que me tira de tudo isso, para eu não cair naqueles erros. Mas para eu não cair, inclusive naqueles outros que eu não achava que era assim mais, eu tenho que começar a pensar que é assim. Porque senão eu acho que, não matarás está valendo, então eu não mato. Então eu sou beneficiado dessa bênção. Mas e aquele outro lá que eu achava que não funcionava mais? Se eu acho que eu não funcionava mais, que não funciona mais, eu relaxo. E cometo e sofro um castigo, uma maldição ou um prejuízo que eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo. Afinal de contas, Jesus morreu por nós, não é mesmo? Cuidado, né? O que eu tenho tentado passar para aquela pequena congregação aonde eu tenho orientado, tenho dirigido, é essa mensagem. Vamos crer na palavra, que a lei é graça, e justamente por ela ser graça, ela nos avisa, né? Justiça e juízo, graça e verdade. Adivinha qual que é o paralelo da graça? É a justiça. O paralelo da graça é a justiça. Para eu receber a graça de Deus, para eu ser abençoado com a graça de Deus, eu tenho que andar no caminho da justiça. Adivinha onde é que o caminho da justiça está prescrito? Na Torá. Aí eu recebo a graça, porque eu começo a perceber, aquela transgressão ali, ela é mais séria. Jesus morreu por mim, não foi para eu poder cometer a transgressão, mas foi justamente para eu não cair nela. Justamente para eu sair dela. Então, eu tenho entendido, tenho recebido esse entendimento da graça da lei de uma maneira até não, vamos dizer assim, tão comumente, como se às vezes a gente ouve ensinar muitas vezes, porque eu tenho percebido uma questão mais concreta da lei. Para nós podermos nos aprofundar no espiritual e nos aprofundar no ensino elevado, primeiro nós temos que aprender o superficial. E a lei, ela começa com o básico. E que a gente possa entender cada um desses pontos básicos da lei. Por que eu não posso amaldiçoar meu pai e minha mãe? Tem questões importantes ali. Aquilo é importante. Aquilo não é só para te fazer bem educado, não é. O sujeito às vezes está lá comendo o pão que o diabo amassou e não sabe por quê. Mas Jesus morreu por mim, e então eu não vou ser mais condenado dessa ou daquela forma, e está lá sofrendo. E o que eu digo é, acredite na Torá, acredite na lei. Não estou dizendo que você tem que admitir que sabe como funciona. Não, admita que não sabe também. Mas na hora que você admite que não sabe, mas não nega, ali é que Deus vai trabalhar. Deus vai te dar uma oportunidade aqui, vai te permitir entender mais um pouquinho ali, e assim nós começamos a provar dessa graça, a provar da graça de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.